Tá na hora, senhor presidente? Gente, o pessoal tá todo mundo com cara de cansado, né? Aí, vereador Quintiliano, sobre o princípio do espírito da liderança, eu queria que o senhor nos ouvisse agora, né? E imaginasse que o nosso cérebro deve estar fazendo leituras, né, com relação à sua fala insistente, porque o senhor tem um problema que eu acho que precisa ser trabalhado, eu imagino, não é? É que é o problema da manipulação, e aí o senhor acaba brincando com a inteligência da gente, todas as vezes contraria. O senhor, na tentativa de defender o seu projeto, o senhor faz de conta que o senhor vai jogar que todo mundo está errado, né? E só o senhor sozinho está certo. O grande problema da manipulação é exatamente porque a gente brinca com a inteligência das pessoas. Vocês já perceberam que eu não gosto nem de polemizar, tornar pessoal o discurso e nem de levar para o campo político, porque aqui não é lugar de nós fazer política. Eu já disse isso aqui desde o começo do mandato. Em agosto vai ser feitas as coligações. Lá eu vou estar em cima de um palanque. Lá dentro eu sou o candidato. Lá eu sou o candidato. Aqui eu sou o vereador. Não interessa se seja... Todo mundo faz esse discurso, mas nós precisamos cumprir ele. E aí tem hora que a minha cabeça dá um nó assim, entendeu? Porque, por exemplo, e não estou abordando no sentido de te provocar, apenas de responder. O senhor começou o discurso pelas redes sociais e hoje aqui falando que a prefeitura estava quebrada. Depois o senhor falou que a prefeitura tem dinheiro em caixa. Eu queria saber o seguinte, dessas duas vezes, qual das vezes o senhor falou a verdade? Entendeu? Qual das duas vezes? Porque aí o senhor vai dizer que é o SAEG está quebrado, mas o senhor disse que a prefeitura estava quebrada. Aí eu fico confuso, entendeu? Eu falei, meu Deus, que hora que eu acredito, que hora que é a verdade? Outro aspecto, o senhor já repetiu várias vezes com relação ao CPF da prefeitura. Só que o CPF do prefeito está vinculado ao CNPJ da prefeitura. Se a gente não entender um pouco de lei, de repente nós vamos pensar que nós estamos votando um projeto aqui para arrumar a vida do Paulo Nascimento e ferrar com o resto de todo mundo. Gente, isso não é verdade. As dívidas que tem lá para pagar são dívidas públicas. E eu não estimulo calote a ninguém. São dívidas de fornecedores que tem que ser paga. E aí fica parecendo, né, vai ficar parecendo aqui, Jair, que nós estamos votando um projeto para o prefeito pegar o dinheiro, arrumar água e arrumar a vida pessoal dele. Gente, prefeitura, se o CPF do prefeito está vinculado ao CNPJ e se está inadimplente, como é que vai vir dinheiro para resolver as coisas do problema de Faina? Então, se tem algumas coisas, entendeu, que a gente precisa ficar muito atento, vereador. E aí o senhor vai e fala para o novo vereador Tonhão que é o seguinte, a carapuça serviu. Agora, quem mais levantou aqui foi o senhor. Então, quantas vezes a carapuça já serviu? Mas o senhor levantou e se sentiu incomodado, assim como o vereador Tonhão levantou e deu resposta. Isso para ele o senhor diz, a carapuça serviu. Mas para o senhor ela não serve, mas o senhor já respondeu várias vezes. Vereador, outra coisa, nós tivemos essa polêmica com relação ao projeto da suplementação. É o seguinte, olha só, quando o senhor vota contra, o senhor fala que o projeto chegou ao toque de caixa. O senhor não participou da segunda reunião, né? E aí, nesse aspecto, para a gente ser bem honesto, também o senhor podia pedir desculpa. Eu imagino que o senhor estava trabalhando, eu não entro nesses detalhes, né? Então, veja bem, aí o senhor podia dizer, olha, gente, eu não participei da segunda reunião. Quer dizer, faltou informação. O senhor me ligou, mas não perguntou o que foi tratado na segunda reunião. Não é? O projeto está completamente sem vício. O projeto está completamente sem vício. Aí depois o vereador de Itaúna dá uma resposta satisfatória, usando um exemplo satisfatório da ponte, mas o senhor não aceita o exemplo dele. Ou seja, o que é a verdade? Será que verdade é somente aquilo que eu digo? Eu fico complicado porque eu tento aprender com o senhor mesmo discordando do seu ponto de vista, eu tento aprender. Mas eu acho que o senhor não consegue fazer essa leitura e observar tudo isso. Aí propõe uma coisa mais absurda, vender o campo lá da Santa Rita, campo, uma coisa construída. Que diferença faz isso? E mesmo depois de todas as pessoas justificarem aqui, quando o Tonhão fala que está com dor no coração, né, a expressão dele, a gente não pode, aí é a fidelidade intelectual. Todos perceberam aqui que a intenção do Tonhão foi dizer que é de ter que votar uma medida que não seria melhor, mas agora ela é necessária.
né? E eu não acredito que o senhor foi verdadeiro quando o senhor disse que vota contra com prazer no seu coração, porque lá no fundo, como homem decente, eu tenho certeza que o senhor quer ver esse problema resolvido. Eu tenho certeza disso. Talvez a dúvida pode até te colocar um ponto de interrogação, mas o senhor não pode usar da sua autoridade parlamentar para dizer o que o senhor disse aqui, tentando responsabilizar todos os 8, porque não é a primeira vez que o senhor faz isso, caso o prefeito não faça isso. O senhor é um homem que é inteligente, e como homem inteligente que é, sabe quais são as funções de quem são. A gente precisa aprender a entender, né, que as pessoas têm meios e acreditam em formas diferentes de solucionar os problemas. Então, se nós acreditamos, se 8 vereadores acreditam que esta é uma solução, não dá para jogar esses 8 vereadores para o chão. São homens decentes, são pessoas decentes, têm suas falhas, mas têm suas qualidades. Então eu respeito muito até o ponto que o senhor chega e faz defesa do seu ponto de vista, mas eu protesto, contesto e repudio todas as vezes que o senhor tenta usar a arma da manipulação e o senhor entra em contradição consigo mesmo. O que é isso? Freud diz uma coisa e é fundamental. Hoje eu tive uma aula aqui, observando o que ele diz e vendo sua postura. Ele diz que sou escravo do que calo, sou dono do que calo e escravo do que falo. O senhor hoje se tornou escravo de muitas coisas que o senhor disse e não é verdade. Inclusive a contradição de postar na rede social que a prefeitura estava quebrada, devendo 320 mil, né? E depois agora o senhor diz que a prefeitura tem dinheiro em caixa. Vai explicar? Não adianta nada, vai estar dito, né? E ganhar o discurso não é falar por derradeiro, gente. Nós temos que amadurecer com relação a isso. Nisso também a gente briga com a inteligência das pessoas, porque quem de verdade não faz politicagem, percebe a coerência dos nossos argumentos, percebe a coerência do que nós falamos. Agora, quem quer fazer politicagem, pega as verdades que você fala, distorce elas e faz o que quer delas. Mas eu não estou preocupado com isso. Vou te falar de outra contradição. O senhor de novo apela pela questão da audiência pública, que é uma coisa positiva, mas falou que consultou quase 50 pessoas. Essa Câmara comporta quantas pessoas? 80 pessoas. Eu consultei num dia só. E aí eu digo lugar, porque a gente tem que dar provas. Dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, num dia só, eu falei a 85 pessoas e expus esse problema. O Tonhão expôs esse problema a muitas pessoas. Então é simples. Se você pegar um monte de gente que gosta de botar fogo na fornalha, o senhor vai arrumar 50 pessoas que vai dizer, não pode fazer, que vai acontecer isso, vai arrumar. Se nós também quiser, aí o senhor foi muito feliz, vereador, porque se nós quiser juntar 150 também, que vai chegar aqui e dizer, olha, todo mundo entende que não seria a melhor saída, mas é no mínimo necessário, nesse momento, dada a gravidade do problema. E aí o que nós vamos dizer? O que é a opinião pública? Será que a opinião do público que me frequenta, que me ajuda, é melhor do que a opinião do outro público? Será, vereador? Então não. E aí tem coisa, vereador, eu não queria nem falar. O senhor já mudou muito a sua postura aqui dentro. O senhor já mudou muito. O senhor sabe que eu odeio, eu contesto essa ideia de oposição e situação. Porque todos nós fizemos um discurso só, o dia que a gente subiu no palanque, que era de trazer melhorias para a população do Faina. O regimento interno dessa Casa de Leis não fala de 2 grupos políticos. Existe uma ilusão, uma vaidade criada, que nós sustentamos ela por muito tempo, da base e da oposição. Gente, vereador que não é lado do prefeito, pode entender que um projeto é importante e votar com ele. Vereador que às vezes é da base do prefeito, pode entender que um projeto não é importante e votar contra ele. O que tem que sustentar um parlamentar? Um parlamentar não deve ser sustentado e as suas medidas tomadas com base no partido que ele pertence, ou grupo que ele pertence, ou aquele que quer pertencer. O nosso voto tem que ser sustentado, baseado nas nossas crenças, porque o povo elegeu o Dalvan como vereador, conhecendo quem eu era. Eles não me elegeu para ficar, defender bandeira de quem quer que seja, foi para defender a bandeira da decência, porque achou que eu era uma pessoa decente. Outra coisa que o senhor cita várias vezes, e eu fico com alegria, isso o senhor me traz alegria. Quando o senhor fala aí, né, quando o senhor afirma que se fossem tempos anteriores, o trem não passaria com facilidade, porque influências externas, políticas entrariam aqui, graças a Deus. E aí eu vejo uma Câmara forte,
que essa casa hoje pensa por conta própria, respeita os seus eleitores e não é dominado por gente apaixonada por partido A ou partido B, porque a paixão política envenena o processo e faz com que medidas que precisam ser tomadas não sejam tomadas. Nesse ponto eu tenho certeza que o prefeito Paulinho Lino, que é prefeito pela primeira vez, tem muita coisa que hoje ele olha com outros olhos, porque ele ainda não tinha sentado naquela cadeira. Eu tenho certeza que se o senhor sentar naquela cadeira, o senhor vai começar a ver coisas com outros olhos, porque eu também, com certeza, vou começar a ver com outros olhos. É claro que vou começar a ver. Gente, tudo que não funciona, tudo que marra, tudo que leva o município para baixo, tem que ser excomungado da vida política. Gente, até onde nós chegamos, nós já sabemos que está errado. Não tem como mais discutir. Nós já sabemos que está errado. E aí, de novo, quantas reuniões, quantos bate-boca que já teve dentro dessa casa de leis com relação a essa água. Mas quando chegou na hora de botar o dedo na ferida, que é tomar a decisão, a coisa morria, porque uma opinião era contra, outra era a favor. Eu sou do tipo de homem, José Fernandes, que até para cair, eu quero cair para frente. Se eu errar, eu quero errar caindo para frente, porque a pior coisa é retroceder ou ficar estático. Não tem coisa pior do que isso. É assim que eu acho que nós precisamos pensar, é assim que eu acho que nós precisamos agir. E gente, não vamos confundir opinião com legalidade. E aí, eu quero, na verdade, até com relação aos meus amigos Roberto, ao meu amigo Tonhão, que fez referência a isso, depois do senhor ter colocado uma coisa. Gente, não existe mais esse tempo de político populista, que prometia dar as coisas para os outros, dar o que era seu para os outros. Esse tempo já acabou. Um pai de família, ele é digno do salário que ele ganha. Eu tenho uma formação cristã, eu aprendi nas escrituras sagradas, dizendo o seguinte, não amarre a boca do boi, quando ele estiver malhando trigo, porque quem trabalha é digno do seu salário. O pai de família, o secretário, o diretor, a gente quando está na oposição, tem aquela política barata, quando tem sustento essa ideia de oposição, de xingar, excomungar todo mundo. Depois quando o cara senta lá, todo mundo vem excomungar. Nós temos que parar com isso. Nós temos que corrigir, é a nossa incapacidade de intervir nas ações que estão dando errada. Meu Deus, o meu salário é usado para o sustento da minha família, o meu salário é usado para o sustento dos meus filhos, o meu salário é usado para o sustento de muitas pessoas que graças a Deus eu ajudo, porque ajudo com o meu próprio dinheiro e não com dinheiro público, porque caridade é o ato de tirar de você para doar para o outro. Isso é que é caridade. Eu não dou conta, mas tudo isso o senhor falou, eu estou dando resposta. Então, se o meu discurso está fora, é porque o senhor também saiu. Né? Então, eu não consigo, vereador Roberto Mendanha, dentro desse processo de análise, dessa conjuntura, receitar para os outros o remédio que eu não posso tomar. Né? E tem tanta coisa, não sei se vale a pena, porque a gente cansa, né? Mas eu queria novamente dizer que nós votamos imbuídos de boa fé, nós não estamos votando contra a população de Faina, nós não estamos votando para ninguém dilapidar patrimônio público, nós estamos votando simplesmente para alternar um patrimônio imóvel para um patrimônio móvel, porque água, qualidade de vida, é um patrimônio que nós não podemos abrir mão dele. Talvez é muito bonito esse discurso e fácil de fazer. Está vendendo a coisa. É muito fácil. Tem coisa que é mais fácil. Mas foi muito mais fácil para Pilatos, na hora de condenar Jesus, lavar a mão e fingir que não tinha nada a ver com ele, mas Jesus foi morto. E o covarde do Pilatos, eu nunca vi se ele foi beneficiado, porque deve estar ardendo no fogo do inferno até hoje. Então é muito fácil a gente cobrar a solução e dizer, vamos resolver esse problema, mas na hora que tem que tomar a decisão para resolver, a gente, por algum motivo, a gente recua. Isso é muito fácil. É muito fácil a gente cobrar a solução, mas quando a proposta chega, gente, olha, o prefeito pode ter errado muito com relação a diálogo. Eu queria mesmo conversar mais com ele. A gente sabe que isso é uma questão de formação, mas nesse processo da água, eu quero defendê-lo, porque foi perguntado para todos nós, o que fazer? O problema estava aqui, mas o que fazer na segunda reunião? Que pena que o senhor não estava lá. Mas no primeiro dia, o senhor estava, o senhor chegou com uma disposição tremenda.
e disse que queria ajudar a resolver, inclusive estava até disposto a votar um projeto, a rever o estatuto, até no sentido de ter aumento anual, automático, na tarifa da água. Eu vi isso como um ato de responsabilidade. Embora as pessoas não gostem desse discurso, não é? Mas é ato de responsabilidade. É coisa que nós temos que fazer para as coisas acontecerem. E aí, gente, uma coisa é certa. Nós fomos eleitos vereadores e aqui nós estaremos até dia 31 de dezembro de 2016, com base no voto que nós já tivemos. O trabalho que nós temos que fazer até lá já está estabelecido e já está traçado. As outras decisões nós haveremos de tomar depois. É claro que nós haveremos de tomar depois. Mas eu quero que em todas elas a responsabilidade seja a nossa marca e que nós saibamos que a opinião diferente do outro nem sempre pode ser tratada como inferior, pode ser tratada como de menor valor, pode ser tratada como algo inferior às nossas decisões. Pelo menos isso. Porque o respeito também é um patrimônio. E não adianta a gente evitar a dilapidação de um, mas dilapidar os outros. Eu acredito muito, né, que depois desse problema parcialmente resolvido, porque outra contradição, o senhor disse que só vai arrumar a qualidade da água, né, só a qualidade, mas se o desperdício automaticamente vai interferir na não falta, porque a falta é o quê? É outra incoerência, quem está de lá escutando sabe disso, ué, se está desperdiçando depois de tratada, não está chegando nas caixas, automaticamente cortou o desperdício, mais água vai chegar na caixa. O que ninguém de nós aqui prometeu, e nem o Poder Executivo prometeu, né, que o problema será sancionado 100%. Mas, gente, volta a compreender aquilo que eu disse antes. O paciente, quando está no estado grave, até para ser levado para a mesa de cirurgia, talvez ele precise de uma intervenção. Ele precisa continuar vivo. Então, eu vejo muita boa fé, né, nos 8 vereadores que votam favoravelmente a esse pedido. Eu vejo que o que te sustenta talvez seja uma dúvida, mas entre a dúvida sua e a dúvida de 8, vamos esperar, né? E você pode ter certeza, sou forte o suficiente para que, se voltar a funcionar bem, do jeito que a gente acredita, você pode ter certeza que eu não vou chegar aqui e apontar o dedo em você hora nenhuma, porque eu quero crer que o voto do senhor foi orientado em uma dúvida. Mas eu queria que o senhor soubesse que nosso voto é orientado numa fé. A fé de que isso pode dar certo. E eu peço muito a Deus para que nos dê sabedoria, né, para que enche também o seu coração de fé. Porque o ceticismo exagerado pode trazer consequências desastrosas para as nossas vidas. E um homem que talvez errou a vida toda, eu preciso crer que uma hora dessa ele vai acertar. E tem mais uma coisa que eu me preocupo. Fio de cabelo deixou de ser palavra, deixou de se servir como compromisso. A palavra deixou de servir como compromisso para muita gente, mas para mim a palavra ainda é compromisso. Como eu acredito nas coisas que eu falo, eu digo o seguinte: eu prefiro quebrar a cara com os outros me enganando do que duvidar de alguém que diz a verdade. Porque quem engana as pessoas com facilidade, certamente já perdeu essa capacidade de responsabilização. Isso quem engana com pretensão, não é? Certamente já perdeu isso, não é verdade? Mas as pessoas que ainda têm credibilidade, eu preciso crer nelas, porque eu não quero jogar fora isso, não é? E aí tem outro detalhe, que a gente precisa aprender a separar. Compromissos, quando você tem as coisas na sua mão, e compromisso quando você depende de outra circunstância. Somos inteligentes o suficiente. Por exemplo, se eu quiser criticar a imposição do Roberto Palestra, eu criticaria. Porque quem quer ajudar, porque quem executa a obra é o prefeito. O poder de fazer licitação é do executivo. Aí quando um deputado quer colocar emenda, mas dizer, eu ponho, mas se for para isso, ele não quer ajudar. Ele está criando barreira. Não estou dizendo que ele queria fazer isso, entendeu? Eu falo assim, se eu quisesse criticar isso, eu criticaria. Né? O senhor imagina o senhor sentado na cadeira de prefeito, né? Porque o senhor falando desse jeito, tem hora que eu fico até com vontade. O senhor entendeu? Porque a minha memória é muito boa. Eu ainda lembro dos seus primeiros discursos.
Aí eu fico até com vontade, aí eu vou lá no meu deputado, vou pedir um orçamento, e aí o deputado quer intervir aqui na forma de você fazer. Você precisa exigir dele, isso é natural. Por isso que tem poderes organizados, o Estado é a organização de poderes. Por isso que nós temos princípios de legalidade, não adianta a gente fugir disso. Por isso que as dívidas de 2015 têm que ser pagas mesmo, porque é pai de família que vendeu para a prefeitura, não é? São empresas que precisam se sustentar, são pessoas que precisam receber, e o CNPJ vinculado ao do prefeito precisa continuar adimplente, né? São essas minhas palavras. Eu não quero que o senhor entenda isso como afronta de forma nenhuma, mas é uma série de sentimentos que a gente vai tendo, não é? Tá. Então, gente, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Quando eu citei que a prefeitura está quebrada, foi pela própria fala do prefeito. Ele diz que fechou o ano com um déficit de 380 mil reais. Hoje cedo, pedi para averiguar, dentro da Secretaria Estadual da Fazenda, a receita do ICMS verde. Me falaram aqui no corredor que era 100 mil, chegou aqui no meu celular, através de um técnico da Receita da Secretaria da Fazenda, de 120 mil reais. Então eu já apontei o dinheiro que já tem para resolver o problema do SAAI. Já apontei o dinheiro. Mas isso não isenta a quebradeira da prefeitura, porque o próprio prefeito falou, fechei o ano com déficit de 380 mil reais. Em dezembro agora eu estava pagando conta da festa de peão que nós realizamos em maio. Isso quem falou foi o prefeito, está aqui todos testemunha. Então a postagem minha foi na época da reunião e hoje eu trouxe a solução porque o dinheiro apareceu. Graças a Deus, ao governo estadual e a medidas de mobilizações de sociedade organizada, conseguiu viabilizar para as prefeituras esse recurso verde. Quando você falou em manipulação, existe dois tipos de manipulação. Existe a manipulação transparente, aquela que você tenta convencer a pessoa num debate frente a um público, numa rádio, e existe a manipulação de bastidores, é aquela na surdina que vai de casa em casa e manipula as pessoas. Então existem esses dois tipos de manipulações. Jamais eu vou em casa de 1, 2 ou 3, que seja ele vereador ou outra pessoa, manipular. Eu tento argumentar aqui no microfone, transparente, olhando no olho de cada um de vocês e da sociedade. Então existem esses dois tipos de manipulação, a manipulação escura e a clara. E dizer, nobre vereador, que em relação ao Balestra, a emenda que ele sugeriu, os órgãos federais, eu vou dar até às vezes serve como tipo de conhecimento, eles trabalham por provocamento, no mesmo sentido do Ministério Público. Quando você leva uma denúncia para o Ministério Público, você provoca ele, instaura-se uma investigação para apurar. Do mesmo jeito é o Balestra. O Balestra levava a emenda até a FUNASA, mas provocava ela com 500 mil reais para ela liberar os 3 milhões, mas que para isso precisaria de uma empresa pública gerir a obra. Nós estamos discutindo isso aqui, questão de 80 mil. Mas na hora que se implantar, que se investir os 4 milhões de esgoto e os 3 milhões no SAAI, a prefeitura dá conta de fazer andar toda essa tecnologia que vai ser implantada em Faina? Vai acabar na mão da Saneago. Nós não temos dinheiro, recurso suficiente para pagar um engenheiro eletrônico, um engenheiro que vai instruir essas máquinas aqui no município de Faina. Uma bomba do SAAI queima, né, fica aí 2, 3 dias sem água. E essa parte baixa, que na hora que uma bomba de esgoto queimar, se nós não tiver aí mão de obra especializada ao ponto de sanar o problema de imediato. De duas uma, ou vai vazar esgoto na rua, ou vai vazar esgoto na torneira do cidadão, dentro da casa. Então essa discussão aí, ela já tinha que ter aflorado há muito tempo. Eu estou questionando aqui, vereador Dalvan, tardiar, é deixar o cavalo passar a riar, dormir de botina. E outra, palavra por palavra, a Dilma prometeu inúmeras promessas na campanha, está aí a realidade hoje. Hoje nós temos que documentar, nós temos que trabalhar com seguro, com seguridade. Não adianta. A teoria, ela é muito bonita, mas precisa que essa teoria seja colocada em prática. E o senhor traz a teoria, na teoria que o senhor traz, é exemplar. Se isso aí realmente acontecesse na prática, nós não estaria hoje nessa forma. O projeto é a prática. Você entendeu? É a prática. É a prática, nós temos que praticar. Agora, a forma de praticar, ela vai ser debatida, através de um debate sadio.
jamais visando questões políticas. Vereador, eu não tenho meu pré-candidato ainda em questão política. O prefeito pode pintar o folha de ouro, inclusive rumar o SAAI, que a minha ideologia política de perceber os atos dele, a tomada de decisão dele, não me agradou, infelizmente. Eu vou estar separado, mas nem por isso eu vou deixar de votar nas matérias de interesse popular. Eu acredito que esse projeto aqui, o recurso sair de lote de patrimônio público, eu sou contra, mas jamais eu sou contra a melhoria da Saneago, da SEAI, nossa. Então, os meus discursos de maio de 2013 para cá são nesse sentido. Isso vem provando com os atos do Executivo Municipal, são falhas atrás de falhas. Tem uma solução. Tire-se das nossas costas a responsabilidade. De que forma? Ouvindo a população, fazendo consulta pública. Para votar, para eleger nós ouvimos eles, pedimos eles. Por que nós não tomamos uma decisão, um ato, nós não podemos consultar eles e pedir eles para dar opinião também? Essa aqui é a questão, é simples. Entendeu? Eu não sou paladino e muito menos dono da verdade, não. Eu não quero manipular voto de ninguém. Todos já vieram para cá com o voto decidido. Não é discurso meu e nem de um técnico aqui do SAAI que vai fazer virar o voto de vocês, não. Inclusive, eu estava em dúvida até no sábado, onde nós falamos por telefone. Mas eu pus na minha cabeça, segunda-feira eu vou puxar a dívida. Se tiver a dívida lá, é um ponto para mim não votar contra e não acreditar. A questão do salário, eu vim cá olhar realmente novamente o que estava no meu gabinete. Ela preocupou em aumentar o salário. E quando eu recebi aqui a mensagem de dentro da secretaria falando que o ICMS verde já é realidade, pera lá, para que isso aí? Não faz sentido isso aí. Então, torço e estou à disposição para que der e vier, somar força no sentido de ver as coisas melhorar, mas não desfazendo de patrimônio público, que só o Paulo Roberto Vieira sabe o sufoco, e minha prima Marilene foi para negociar aquele terreno lá para construção de casas populares. Quando o vereador Roberto cita outras votações aqui, Roberto, isso aí o povo julgou, né? O povo julgou, ele perdeu a eleição lá em 2008, né? O povo vem julgando. Então esse ato nosso aqui, a população vai julgar. As eleições estão aí, o voto ele é livre e democrático. Lá na urna é só Deus, ele e o cidadão. Então, o Manel, você não citou o Manel? Perdeu, não perdeu o quê? Então volto a dizer aqui, presidente, as coisas têm que ser documentadas, tem que se discutir com a sociedade, é parte fundamental nessas discussões. Jamais eu vou votar esse projeto. E tem mais, vai vir um projeto polêmico agora, que é um veto do prefeito em relação a obras públicas. Inclusive, esse projeto meu vai interferir nesse andamento dessa obra lá, do SAAI. Vai ser também responder, isso já está entrando no assunto. Então o que acontece? Vamos aguardar as coisas acontecer. Eu falei, eu sou digno dos meus atos, saberei reconhecer. Se eu tiver certo, não quero mérito e nem vou glorificar. Mas se eu tiver errado, eu tenho humildade que poucos aqui têm. Eu vou dar a mão palmatória e vou saber reconhecer o meu erro e pedir desculpa no microfone, nas redes sociais e lá na Rádio Vale do Ouro, como bem nas ruas de Faina. Eu só sei que se fosse aqui o Campo de Santa Rita, o Vanderlei não votaria. Nem nós, era uma Pois é. Então, muito obrigado a todos. Continua em discussão e votação o projeto de lei número 073/2016. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante e manifeste. Aprovado. Está encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima no dia seguinte, no mesmo horário. Deixa eu sair da noite? Não, amanhã. Pois é, amanhã vai ser 9 horas. Não, mas amanhã é possível, amanhã vai ser desse não. Pois é, mas essa aqui já é a sessão nossa. Não, isso é a nossa. Certo, hein? Obrigado. Não, tô aqui na câmera.